Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 4 de maio de 2024, sábado. Lembrando aí que Rio Grande do Sul, Santa Catarina estão aí sob inundações, né? Nossa solidariedade. E quem puder de alguma forma ajudar, procure os meios aí, ajude. Orar, quem sabe, para que Deus possa aí amenizar as chuvas. Amém. Vamos continuar aqui meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o 3, o versículo hoje são os versículos 20 e 21. Os dois últimos versículos do capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui Paulo está concluindo o versículo do capítulo 3. O contexto desse capítulo aí é a vocação dos gentios, e Paulo fala sobre o seu apostolado, ora pelos gentios, que somos nós, né? Vamos aqui ao texto, Deus nos abençoe. O versículo 20 do capítulo 3 de Efésios diz assim, começa dizendo assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo, ele nos adverte que, apesar de nossa inteligência, nós somos limitados diante daquilo que Deus pode fazer. Amém? Isso é muito interessante porque Paulo vai falar isso, e ele faz uma afirmação aqui bem interessante, porque ele diz, tudo que pedimos ou pensamos, isso já é do conhecimento de Deus, tá certo? Cuidado com seus pensamentos, com seus pedidos, tá bom? Porque já é do conhecimento de Deus, amém? Deixa eu ler aqui o Salmo 139, só o versículo 4, que diz assim: Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Antes que você fale, Deus já conhece a tua palavra, porque Deus conhece o teu pensamento, tá certo? É esse Deus que conhece a você e eu e todos nós, todo ser humano. Aí você pode até pensar assim, por que ele não age? Não, Deus está agindo. Você é que não está prestando atenção. Tá certo? Mas o mal existe, ele está aí, mas Deus está agindo. Amém? Então, Paulo, ele vai falar dessa importância que nós sabemos, lembrarmos que tudo que nós pensamos, nós pedimos, Deus já sabe. E ele vai dizer assim, conforme o seu poder que opera em nós. Quer dizer, nós podemos fazer infinitamente mais conforme o seu poder que opera em nós. Como eu disse a você, que Deus sabe do que nós pedimos e pensamos antes que nós venhamos a mesmo pensar, ele está dizendo aqui, olha, no versículo, conforme o seu poder que opera em nós. Isso não significa dizer que você ou eu vai estar adivinhando o pensamento de alguém, não, isso é outra coisa, isso aí é espiritismo maligno, tá certo? Querer adivinhar dos outros. Mas assim, conforme o seu poder que opera em nós, tá certo? É esse poder de Deus que opera através dos que creem nele. E isso, através desse poder de Deus, por essa fé, Deus é capaz de operar coisas infinitas que estão além da nossa compreensão. Amém? Por exemplo, você crê na eternidade. É Deus que opera esse poder. E ele faz isso porque isso, para nosso entendimento, poderia pensar que é até impossível, tá certo? Mas Paulo ele vai afirmar isso, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, esse poder que opera em nós, coisas infinitas, grandiosas, que a gente nem entende, elas são possíveis de acontecer, tá certo? Portanto, Paulo vai nos ensinar que esse poder transformador de Deus, ele não tem limite. Amém? Não tenha medo de pedir a Deus, de conversar com Deus, de falar com Deus. Ele vai esclarecer e revelar coisas grandiosas. O profeta Jeremias, no capítulo 33, o versículo 3 de Jeremias, ele diz: clama a mim, Jeremias,
e eu declarar-te-ei e te ensinarei coisas, te revelarei coisas ocultas e grandiosas que tu não sabes. Então Deus, através desse seu poder glorioso que nos conhece, conhece o nosso pedido, o nosso pensamento, Ele é capaz de operar coisas infinitas e gloriosas que a gente nem imagina. Amém? Isso é glorioso, tá certo? O versículo 21, que é o último versículo do capítulo 3, Paulo vai dizer assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Ou seja, a glória a Deus e Cristo é Deus, tá certo? Já expliquei isso para você. Portanto, a Ele a glória na igreja. Portanto, Paulo, ele vai concluir assim o capítulo 3 de Efésios, dando essa glória devida a Cristo. E ele diz que é através da igreja de Cristo. Eu também já lhe expliquei, vou lhe lembrar de novo, que a igreja de Cristo é essa igreja que crê em Cristo. Ela não é a institucionalizada. A institucionalizada é por causa das ordens do nosso país, tá certo? E ela também, mas essa institucionalizada não conta diante de Deus. O que conta diante, essa institucionalizada conta diante das autoridades, tá certo? Do Alexandre Moraes, tá bom? Mas ela não conta diante de Deus. O que conta diante de Deus é a igreja restaurada por Cristo através dessa fé nele. E ele diz, a Ele a glória na igreja e em Cristo. Portanto, através de Cristo, a igreja glorifica a Deus na sua vida. Fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, dando bom testemunho, pregando a palavra. Isso é testemunho de Deus, tá certo? Então, a Ele seja a glória através da igreja e em Cristo, tá certo? Portanto, essa igreja que forma o corpo de Cristo, é um corpo invisível de Cristo, que eu já falei em outros vídeos, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, já passei pelo capítulo 15 todo em 1 Coríntios, e ensinei a você essa questão do corpo de Cristo, tá certo? É formado pelos que creem em Cristo. Amém? Você lembra que Jesus não institucionalizou a igreja? Ele plantou uma igreja no coração de homens e mulheres pela fé. E depois nós institucionalizamos por uma necessidade humana, cultural, regional, tá certo? Precisamos de ter esses documentos como tipo CPR por causa das leis naturais, normais de um ser humano, de uma comunidade humana, tá certo? Portanto, a Ele seja a glória na igreja. Portanto, a igreja de Cristo glorifica a Cristo, a Deus através de Cristo, tá certo? Portanto, essa igreja forma o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, é o que pensa, porque cabeça no sentido de que tem o domínio, tá certo? Tirar minha cabeça aqui, o corpo cai e acabou-se. É porque é a cabeça que raciocina, que pensa, que tem cérebro, tá certo? Portanto, Cristo é o cabeça, é a cabeça da igreja. E o versículo 21 vai terminar dizendo assim, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ou seja, a igreja de Cristo, que é formada pelos santos convertidos a Cristo pela fé, ela é infinita. Paulo diz aqui, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo, ou seja, através de Cristo, por todas as gerações. Desde o passado, ao presente, ao futuro, porque Cristo é Deus desde a eternidade à eternidade, Ele existe, tá certo? E sempre existiu. Portanto, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ou seja, a glória dada a Jesus Cristo. Se tem alguém buscando glória para si, essa igreja é sua. Ela não é de Cristo, tá certo? E se ela é sua, é só aqui. Acabou-se. Se mandarem fechar as portas, acabou-se, tá certo? Mas a igreja formada em Cristo pela fé, ela é infinita e ela não tem limites, ela é eterna. Amém? Deixa eu só citar aqui, porque Paulo termina o capítulo 21, dizendo exatamente amém. Quando ele ensina tudo isso, ele fecha o capítulo dizendo amém. A palavra amém significa assim seja, ou seja, é uma afirmação que nós estamos fazendo diante de Deus. Amém. Ou então, assim seja. Você não pode falar amém, assim seja junto não, porque é a mesma coisa, tá certo?
Portanto, é essa afirmação que Paulo vai terminar dando essa glória devida a Cristo, que é o dono da igreja, a igreja convertida a ele. Eu vou citar de novo aqui, que eu já citei uma vez num vídeo anterior, vou citar Mateus 16, 18, que Cristo diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja institucionalizada é necessário para o nosso convívio social. Mas a igreja que prevalecerá sobre as portas do inferno, que não tem poder sobre a igreja, é a igreja convertida a Cristo, que tem fé em Cristo e sabe que essa igreja é o corpo de Cristo. Amém? Estamos aqui concluindo o capítulo 3 carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você quiser olhar os vídeos atrás, você vai ver outros aí. E que Deus possa te abençoar. Que você possa entender que a instituição, os homens fecham e acabam com elas. Mas a igreja formada em Cristo pela fé, ela é infinita, ela é eterna e ela é de eternidade a eternidade. Essa ninguém faz ela sucumbir, porque ela é gerada, forjada pela fé no Filho de Deus, que é eterno, e a sua igreja também é eterna. Amém? Deus te abençoe e te dê aí um bom sábado. Você possa aí ter assim a bênção de Deus sobre a tua vida, e o Senhor te abençoe a tua casa e te revela essa graça salvadora, tá certo? A graça de Deus precisa ser entendida. É graça, mas ela precisa ser entendida e crida. A graça é a revelação de Jesus Cristo ao mundo, tá certo? Depois eu posso até explicar mais claramente o que é graça. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom sábado e te ajude em nome de Jesus. Amém.